Olá, povo de Deus, enfim, chegamos ao capítulo de número 7 do livro, né, que estamos fazendo menção, né, aqui nesse Instagram, né, como ter o coração de Maria no mundo de Marta, né. Eu achei importante fazer um vídeo sobre esse capítulo, porque é um capítulo que mexeu muito comigo e eu sei que você que está fazendo a leitura do livro, ou que já fez a leitura do livro, né, também deve ter achado que é um capítulo bem marcante, né? É uma parte interessante aí do livro que ela escreve, né? A Joana, ela conta um relato da vida dela aqui no capítulo de número 7 e traz, né, o tema do versículo chave do livro, onde o livro é baseado realmente, né, a melhor parte. O tema do capítulo 7 ele vai trazer a melhor parte, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui a Joana, ela vai contar alguns relatos e testemunhos da vida dela. Interessante que ela vai descrever algumas experiências que ela teve, né, na caminhada. Ela era mulher de pastor, né, há mais de uma década quando ela escreveu esse livro, e ela vai contando, né, o que ela aprendeu nessa caminhada. E o interessante é que depois ela traz aqui, ó, bambolês de santidade. Eu achei bem forte, porque assim, o bambolê, você tenta manter ele no ar, não é? Tem que rebolar. E vida cristã é isso, é você ter esse molejo, né? Esse manejo para poder equilibrar, né? A vida cristã, a vida social, né? A vida em si, né? Você já não é mais, não pertence mais a essa terra, mas é um cidadão do céu, diz a palavra, mas mora aqui, né? Habita com as pessoas. Então, ela vai trazer como a vida dela está cheia de bambolês, né? Não somente a dela, mas a nossa. Ela vai trazer que todos nós temos responsabilidades, coisas importantes, demanda a nossa atenção. Se não tivermos cuidado com tudo, nossos corações e mentes podem ser consumidos pela obrigação de mantê-los no ar. Ou seja, não por gosto mais, já não é mais uma brincadeira de criança, é obrigado a manter esse bambolê no ar, ou seja, as obrigações, as coisas do dia a dia vão acabar consumindo, né, a vida desse homem, a vida dessa mulher. E aí acaba de que de vez em quando nos encontramos em Cristo e deixar que outros elementos da vida tomem o seu lugar correto ao redor do centro. Acabamos deslocando a nossa atenção de um dever importante para o outro, tentando freneticamente manter todos eles em movimento. Ou seja, você tenta fazer com que todas as partes da sua vida funcionem bem, né? Com manejo, com molejo, como se fosse realmente um bambolê, que você tem que rebolar e manter ele sincronizado, porque se ele não tiver sincronizado, ele vai cair. Então ela tá falando que freneticamente, de maneira muito frenética, tipo, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso continuar tentando fazer isso, a manter eles em movimento, ou seja, tudo funcionando. Mas será que estamos escolhendo a melhor parte? Será que, como Maria, nós estamos somente nos bambolês de santidade, né? Mostrando que estamos fazendo algo na igreja, para Cristo, ou na nossa casa, ou em qualquer lugar que vivamos? E não estamos desfrutando da presença desse Deus, desfrutando da presença do Senhor. É fácil esquecer que há o tempo de trabalhar, há também o tempo de adorar, é a adoração, o tempo que passamos com Deus, que proporciona o centro sereno para uma vida ocupada e complexa. Maria não se deixou seduzir pela agitação. Ela sabia a diferença entre o trabalho e a adoração. Marta não sabia. Foi por essa razão que ela quase perdeu a melhor parte. Por que a Joana ela coloca quase perdeu a melhor parte? Porque ela não perdeu. Cristo chama a atenção a tempo, né? E ela consegue aproveitar e desfrutar daquilo que Cristo tinha para elas naquela hora. Quase consigo ver Marta ao receber Jesus quando este passava por Betânia. Então, aqui a Joana ela vai descrever
essa vida, né, de Marta e Maria, e ela fala assim de uma maneira tão próxima, né, do real, que ela fala assim, eu quase consigo ver Marta receber Jesus quando passava por Betânia. Não creio que os bambolês estivessem visíveis quando ela saiu ao encontro do Senhor, mas eu não ficaria surpresa se houvesse um leve momento ao redor dos quadris de Marta. Ou seja, Marta estava tentando de maneira, com manejo, ela está dizendo, né? Ela pôde ver um, uma força maior em Marta para manter esse bambolê no ar, ou seja, ela precisava ser anfitriã, ela precisava ser centrada, ela só estava pensando nessa parte, ou seja, mantendo o padrão de santidade às vezes, como a gente faz, né? E não nos importando com a melhor parte. Quem estou recebendo? O mestre. Quem eu estou recebendo? Jesus de Nazaré. Então, sim, com toda pompa e com todo o prestígio possível, mas com adoração. Não é que Marta foi desrespeitosa com Jesus, não é isso. Mas não havia uma devoção ali, mas uma adoração ainda não. Então ela fala assim, né? Como se estivesse visíveis aí nos quadris de Marta, né? Quase consigo ver Marta, blá, blá, blá. Aí ela fala assim, que saiu ao encontro do Senhor, mas eu não ficaria surpresa se houvesse um leve movimento ao redor dos quadris de Marta. Entre, ou seja, apressada, né? Fazendo porque precisava ser feito aquilo. E realmente precisava ser feito, né? Provavelmente ela disse, mi casa, su casa. Ela ainda brinca com a expressão aqui, né? Agora, se o Senhor me permite, preciso verificar a sopa. Ou seja, minha casa é sua casa, senta aí e dá licença que eu vou ver a sopa, né? E, peraí, será que eu tô recebendo Jesus no momento da adoração, no momento da oração dessa maneira? Né? Senhor Jesus, eu estou aqui e o Senhor é o meu Deus, e sinta vontade neste momento, neste lugar, eu te invoco, a tua santa presença, e às vezes eu me esqueço de falar, Senhor, visita o meu coração, Senhor, eu estou aqui de inteira prontidão, ou esqueço de no meio da oração abrir um texto bíblico, ou ouvir a voz do Senhor, né? Então, deixar Cristo falar também, receber a Cristo não é somente abrir a porta da casa e falar, se assente aí que eu vou cuidar das outras coisas e já eu venho aqui. Não, receber a Cristo verdadeiramente é ter tempo com Ele, tempo de oração, tempo de propósito, tempo de leitura. É isso que Joana está querendo ilustrar com toda essa conjectura da situação de Marta e de Maria. E do mesmo modo seria culpada se o Senhor dissesse um oi esbaforido e um rápido abraço. Seria culpada se desse ao Senhor um oi esbaforido ou um rápido abraço. Ou seja, oi Senhor, tudo bem? Tipo aquela coisa muito mecânica, né? Precisava ser feito, mas não de maneira mecânica. É isso que Joana está dizendo aqui. Eu o receberia bem em minha casa e o deixaria confortável, mas depois se comportaria como Marta, girando freneticamente enquanto desempenhava outras tarefas. Quando você recebe alguém na sua casa, qualquer pessoa, você, assim, claro, né, irmãos, quando a gente tá com alguém muito próximo, muito íntimo, né, a gente vai lavando uma louça enquanto a gente conversa. Mas quando você recebe alguém, realmente a pessoa veio te visitar, né, você preparou um café, você preparou aquele momento, foi algo planejado, é totalmente deselegante, né? A pessoa na mesa e você lavando uma louça, você limpando um chão, você tirando os copos da mesa, isso é deselegante, isso é falta de educação, isso é falta de finesse, né? E é isso que Joana está dizendo. Será que ela acharia estranho se Jesus também chegar? Ele tirou o tempo para visitá-la, não foi? E se ele chegasse na casa dela, falasse um oi rápido, correndo, esbaforido, um abraço rápido, né? Não, provavelmente Jesus a abraçou, Jesus parou aquele momento para ser recebido e ele devolveu a Marta, né, essa boa recepção. Mas pode ser que Marta não deu tanta atenção assim. Isso aqui aqui Joana, que é a escritora do livro, está conjecturando a situação, né? Aí ela fala assim, Maria não fez isso. Ela deixou de lado os bambolês, sentou-se aos pés de Jesus. Sabe aquele negócio?
O bambolê representa o quê? As suas atividades, ou seja, você tem que ficar mantendo ele no ar, ou seja, fazendo tudo que precisa ser feito. Tá, mas nem tudo que precisa ser feito, às vezes, naquele momento, é a prioridade. Então, Joana está dizendo que Maria não fez isso. Maria deixou os bambolês de lado e ela se assentou para ouvir Jesus falar. Então, quem tem tempo para brincadeiras quando se está na presença do mais sábio professor que já existiu? Quem tem tempo de perder tempo com outra coisa? Se aqui era uma situação que Jesus estava em carne, Maria estava vendo, mas hoje, vamos trazer para nós hoje, na oração, na leitura bíblica, é a hora que Cristo vem, é a hora que o Espírito Santo vem para dar revelação, que o Espírito Santo vem para nos visitar. E será que eu vou... É o que muita gente fala, irmãos, né? Tem gente que não gosta de ouvir, mas é a verdade, né? Ai, quando eu tô lavando louça, eu tô orando. Quando eu tô ouvindo um culto pela internet, eu tô orando. Quando eu estou limpando a casa, eu tô cantando louvores, eu tô na presença de Deus. É claro que você está em espírito de oração, está na presença de Deus. Mas o que Joana tá falando aqui é a grande diferença daquele que verdadeiramente serve e daquele que verdadeiramente não serve. Como assim, Paulo? Todos servem, mas há um que serve verdadeiramente. Quando eu apresento a Cristo o meu melhor, ou seja, o melhor do meu tempo, a melhor da minha atenção, né? Eu estou adorando, eu estou sacrificando, eu estou levantando um altar. Porque no altar há sacrifício. Você pode ver que no Velho Testamento, todas as vezes que qualquer um pecava, seja pessoas grandes, né? Davi, Eliseu, Saul, Elias, todos que tinham, né? A partir do momento do êxodo ali, que houve, né, o levantar aí da questão do sacrifício, né, onde Deus colocou o sacrifício como a expiação para o pecado, você pode ver que Jacó, todas as passagens vão falar assim, e levantou Jacó ao Senhor um altar, e levantou Davi ao Senhor um altar, e levantou Elias ao Senhor um altar. Então, nós vemos que o altar tem que haver sacrifício. Hoje, o altar há o sacrifício do seu tempo, do seu preparo, da sua leitura, do tempo de oração, realmente buscar ao Senhor sem reservas, sem se preocupar com a louça, com a casa. É legal fazer? É bom fazer? Claro, deve ser feito. Você deve limpar a casa sentindo a presença de Deus, buscando ao Senhor. Mas tem que ter o tempo de oração e busca e leitura bíblica. Você tem tempo para tanta coisa, é o que Joana tá falando. Você tem tempo para muita coisa. Vai lá no seu Instagram agora e vê o tanto de tempo que você ficou durante a semana no Instagram, porque lá tem o período. No dia, vê o dia de ontem. Quanto tempo você perdeu no Instagram? E aí você compara com o tempo de oração e busca na leitura bíblica. Então é isso que o Joana tá falando, né? Deduz-se que Maria não tinha nenhum bambolê. Que criatura preguiçosa, né? Vamos ter a perspectiva de Marta, né? Se Maria não tinha nenhum bambolê, ou seja, nenhum a fazer, né? Nenhuma preocupação, na verdade ela tinha a fazer, mas não tinha nenhuma preocupação, o bambolê aqui representa a preocupação, né? Que criatura preguiçosa, né? Por esse motivo, ela teve tempo para se sentar aos pés de Jesus. Não, ela tinha as afazeres, mas ela deixou de lado. Gostamos de enfatizar como se fôssemos Marta, né? Mas não temos prova disso. E creio que a Escritura omite esse fato já de propósito. Joana diz que o fato é omitido de propósito, para que a gente possa imaginar que ela tinha sim coisas a fazeres, né? Os estereótipos nos impedem de abraçar a verdade. A história de Marta e Maria nunca pretendeu ser um perfil psicológico ou um papel de uma peça, em um que escolhemos os personagens com o qual mais nos identificamos. Essa é a história de duas reações diferentes em uma ocasião particular. Então aqui a Joana tá falando que isso aqui não é para você escolher. Claro que tem muitas peças, né? Não é proibido fazer, irmão, pelo amor de Deus. Mas aqui ela tá falando que aqui na vida real não é que eu vou escolher, sou Marta, sou Maria. Me identifico mais com Marta porque só corre. Me identifico mais com Maria. Não é isso. Ela tá falando que a gente não pode escolher. Aqui ele tá trazendo a perspectiva de duas pessoas na mesma situação. A reação que Marta teve na mesma situação e a reação que Maria teve na mesma situação. Nela não devemos encontrar o nosso tipo de personalidade, mas o tipo de coração desejado por Cristo. Então aqui eu não preciso entender. Eu sou Marta, porque eu sou no corre, mas é minha maneira de adorar. Sou Maria, a minha maneira de adorar
orar, é entregar todo o meu tempo a Deus. Não é isso que o texto está trazendo para você. É o que Joana está falando, não é para você escolher a que melhor se identifica, não. Ele está falando que é para você identificar qual é o coração que Cristo deseja, né? Um coração centrado apenas nele. Então, quando você entra na problemática de qual é o coração que Cristo deseja, você automaticamente entende que ele quer um coração centrado nele. Com os afazeres? Com os afazeres. Mas centrado nele. Eu vou pular aqui e ela vai vir com outro tema aqui, ó, mantendo o foco, né? Não pode perder o foco. Ou seja, o foco é receber Jesus? Mas o foco também é a adoração, né? Vai falando assim, enquanto eu lia o cartão de aniversário naquele dia, foi inevitável não me maravilhar diante da obra de Deus, tem feito com a minha amiga. Ou seja, ela recebeu um cartão da amiga dela, Joana tá falando aqui. E ela viu a grande obra de que Deus tinha feito, estava fazendo na vida da amiga dela. Mãe de 4 filhos, casada com um advogado fazendeiro, Janet tinha um trabalho integral lecionando inglês para o ensino médio. Além de escrever livros e artigos, em momentos encontrados aqui ou ali, sua vida era ocupada, bamboleza em abundância. Ou seja, mesmo ela fazendo tudo, escrevendo artigos aqui e ali, procurando tempo nessa vida corrida, lecionando inglês numa escola, né, tá falando aqui pro ensino médio, ela termina dizendo a frase, bamboleza em abundância, ou seja, muitas atribuições. Um ano antes, Janet mandou um pedido de socorro aos amigos através de um e-mail. Diversas crises dolorosas, incluindo um processo judicial injusto, havia atingido a sua vida e a sua família. Orem por mim. Escreveu, estou afundando. Ela tá falando que a amiga dela pediu um socorro. Então aqui ela tá falando, mantendo o foco, é o tema. Ela tá usando o testemunho da amiga dela para trazer o tema que ela tá desenvolvendo aqui, que é manter o foco, né? Aí ela vai desenvolver o tema e ela vai dizer que no final, né, a amiga dela acaba, né, experimentando a verdade descrita aí por Cyrus Rambles. A vida funciona melhor quando damos uma rápida olhada nas coisas e observamos o Senhor fixamente. Então ela fala assim, mesmo que esse corre-corre, a amiga dela consegue perceber, né? Eu acho que com a ajuda dos amigos, ela consegue perceber que se ela olhar fixamente para Jesus, né, a vida vai parecer melhor. O ato de ver claramente a Deus nos permitirá ver todas as outras coisas com maior clareza. Então, Janet estava olhando somente a situação que ela estava vivendo, ela não estava vendo todo o todo, na verdade, com muita clareza. Quando a gente olha para Deus, a gente vê o todo com muita clareza. É muito fácil perder o foco na vida, perder o nosso centro. A vida conspira para afastar o nosso olhar da face do Senhor, do Salvador, hipnotizando-nos pela influência contínua de nossos problemas. Hoje não posso dedicar um momento para o Senhor. Posso pensar. Hoje não posso dedicar um momento para o Senhor, posso pensar. Não tenho tempo, mas o cerne da questão é o seguinte: quanto mais agitado for o dia, mais tempo será necessário para dedicar ao Salvador. Quanto maior a quantidade de bambolês que eu tiver, maior será a necessidade de manter o meu centro, ou seja, manter o Senhor, né, no centro, manter a minha vista no Senhor. É importante lembrar que se Maria não tivesse escolhido separar um tempo em meio a toda aquela movimentação, horários da ocupada Marta para se sentar aos pés de Jesus, o encontro não teria acontecido. Olha aí. Os evangelhos não registram esse intervalo pessoal entre uma mulher e o Salvador, e não veríamos a diferença que a intimidade da sala de estar pode fazer em uma vida, em uma família rendida a Deus. Então aqui ela já desenvolve outro tema, ó, a sala de estar, né? A intimidade da sala de estar. Então se Maria não tivesse feito isso, nós não veríamos o relato do Senhor, né, numa intimidade com uma mulher ali, né, relatando o texto, né, de Marta e Maria. Abrindo espaço, ela vem com outro tema aqui, né, ela vai desenvolvendo alguns temas dentro do capítulo de número 7, né, a gente não tem muito tempo, já foi 20 minutos, né, ocupados demais para o conforto, né, mas eu quero desenvolver com vocês rapidinho aqui, ó, deve haver mais.
Porque essa parte me pegou muito. A, a, a Joana, ela conta um período difícil que ela passou aí com o marido dela, né? Que ele tinha ido para um ministério em grandes paz. Estavam exaustos já. Ah, o petróleo aumentou muito. Algumas famílias na década de 70, né? Eles acabaram saindo da igreja, mais de 50 famílias, né? Saindo da igreja lá de Montana, né? E porque estavam abrindo falências, né? E aí acabaram que ela e o esposo também passaram por um período de escassez financeiro e também muito emocional, né? Ela fala aqui que ela passa por esse período, né? E eles deixam a igreja aí à procura de trabalho e eles ficam nessa escassez. Tanto, aí ela fala assim, foi uma época difícil para nós, tanto emocional quanto financeiramente. Mas eu não tinha ideia do quanto isso havia me esgotado espiritualmente. Ela não tinha ideia de como aquele corre-corre, ela estava como Marta, aí estava esgotando espiritualmente, né? E também, lógico, os problemas, as dificuldades. Ela tinha família, né? Tinha a casa dela. O marido dela tinha ido para esse ministério para poder tocar ali na igreja, lá nos Estados Unidos. Eles recebem salário, algumas igrejas aqui no Brasil também, né? Pagam salário aos seus músicos, aos seus ministros, né? Porque eles têm família e para que eles possam dedicar a vida ao ministério. E o interessante que eu achei muito legal é que ela fala assim: alguém comentou recentemente, eu não sabia que estava seca. Até me aproximar de pessoas molhadas. Ela fala que o tema que ela desenvolve aqui é deve haver mais. Ou seja, ela estava tão seca que ela não imaginava que ela estava seca assim. Até ela ter relacionamento ou encontrar com pessoas molhadas. Porque ela sai dessa igreja e vai para uma outra igreja, né? Alguém molhadas. Eu sabia o que ela queria dizer, pois foi exatamente o que aconteceu comigo quando chegamos a Oregon. Então, eles foram para Oregon, né? E lá eles começaram, ó, as pessoas em grandes pés estavam todas molhadas. Não, é isso mesmo. Eu sabia que ela queria dizer. Estavam todas molhadas, completamente ensopadas, encharcadas por Deus. Então, assumisse o ministério, tá? Eles passam por um período difícil, então eles vão para Grandes Pés, né? E lá em Grandes Pés, ela dá de encontro com essas pessoas molhadas, ou seja, cheias do Espírito Santo. Ela é Marta e ela encontra com algumas Marias lá, vamos dizer assim, né? Eu sabia o que ela queria dizer, Grandes Pés estavam todas molhadas, completamente ensopadas, encharcadas por Deus. A presença do Senhor era tão doce em nossos cultos, as pessoas tão amadurecidas na fé, que tudo o que consegui fazer foi chorar. Então ela encontra uma outra realidade. Ela para com os bambolês e ela começa a ver a Cristo da perspectiva de Maria. Ela não fala aqui, mas é o que o desenvolver, né, o cerne aí da ideia, né, de Joana, né, em cima do texto, né, quando ela faz essa descrição, quer dizer, né? Aí ela fala assim, eu conheci o Senhor há muitos anos. Eu era esposa do pastor há quase uma década, mas estava espiritualmente seca, tão seca como um osso. Quem eram essas pessoas? Ela faz uma pergunta, uma indagação assim indignada, né? Eu me perguntava o tempo todo, como podiam ser tão felizes? O que elas tinham que eu não tinha? Como podiam se sentar e desfrutar da presença do Senhor quando eu sempre me sentia compelida a estar em movimento constante, ocupada e exausta com o esforço de manter os bambolês no ar? Olha, eu fico impressionada como a gente consegue passar de um nível para o outro com Deus, às vezes numa situação difícil, né? Num momento de escassez, tanto espiritual quanto financeiramente, eles mudam de lugar e lá ela acaba encontrando com pessoas tão molhadas, tão cheias do Espírito Santo, que ela não veio assim. Ah, não é assim, às vezes a gente olha e fala assim: "Nossa, essa pessoa é tão santa, santarrão", né? Quer buscar uma santidade que não existe. Por quê? Porque a gente tá tão seco, que quando a gente encontra com alguém molhado, ou a gente faz como Joana fez, se indagando como eles são tão felizes, como eles são tão cheios do Espírito Santo, o que que eles têm que eu não tenho, né? Ou esse lado, né? Ai, é santa demais, ai, quer buscar uma santidade que não existe. Então tem essas duas vertentes aí, né? Esses dois tipos de pessoas também numa situação dessa. Mas Joana não. Joana, ela procurou pelo melhor lado, né? Ela quis aí mudar, né?
o lado, né, que ela estava. Ela estava na sequidão e ela queria ir entrar num terreno fértil, num terreno molhado. Olha aí. E ela fala assim: sempre sentia complexada e desfrutar da presença do Senhor, quando eu sempre me sentia compelida a estar em movimento constante, ocupada e exausta com o esforço de manter os bambolês no ar. Às vezes temos que diminuir a velocidade para fazer um inventário espiritual e averiguar onde estamos com Deus. Em algumas ocasiões devemos perceber quão vazias estamos antes de nos dispormos a sermos cheias. Durante aquele primeiro ano em Grandes Pés, eu fiz ambas as coisas. Gente, e ela fala, quando eu olhei para o histórico da minha vida, eu pude ver uma série de grandes montanhas, né? Onde chovia de maneira abundantemente, intensamente, e alguns vales secos também. Então ela faz um levantamento da vida dela. Tempos de escassez, quando eu estava tão seca e tão fraca emocionalmente que mal podia me sentir viva, né? E ela vai fazendo um balanço da vida, né? Eu tinha personalidade sanguínea e clássica quando comecei a andar com Deus. Grandes altitudes, grandes depressões. E agora, ou seja, ela andou em lugares muito altos com Deus e em lugares muito baixos, né? Altos e baixos, ou seja, grandes alturas e grandes depressões, né? Onde tinha aquele abaulamento, né? Que eles falam, né? Então, e agora, mais recentemente, me senti perdida em um deserto sem traços característicos e estéril. É muito forte, porque quando ela fala assim que ela se sente perdida em um deserto sem traços característicos e estéreis, ou seja, não tem característica nenhuma a situação que ela tá, o momento que ela tá, o que ela está vivendo. E ela começa a orar. Derruba as montanhas se for necessário, Senhor. Clamei uma noite, mas preenche os meus vales. Traze firmeza à minha vida para que eu possa me portar fielmente nos momentos bons e ruins. Quero conhecer-te, quero ser cheia de ti e continuar cheia. Eu quero. O que havia de errado comigo? Quando terminei de pensar nisso, soube parte da resposta. Meus momentos pessoais estavam desordenados ao máximo. Minha vida de oração era evasiva e minha leitura da palavra esporádica. Você vê como a importância de você ser cheio de Deus por é, por esses caminhos, que é o caminho da leitura e o caminho da oração? E como não estava passando um tempo com Deus com regularidade, eu não colocava na posição para ser cheia e reabastecida. Sem dúvida, eu continuava a me esvaziar. E ela termina dizendo, não vou ler o texto todo aqui, ela termina aqui. E isso significa aprender a abandonar a bússola das minhas emoções e começar a treinar a minha vontade. Ou seja, ela começa uma conversa com a vontade dela. Um ato de vontade, aí já é o próximo tema aqui, dentro do capítulo de número 7. Olha que legal, ela vai falar assim, ó, pela primeira vez minha vontade e eu ficamos face a face. Fiz a minha vontade, a segunda pergunta. Ela perguntou para a vontade dela. Vontade, você está disposta a 1 hora de oração? A vontade respondeu, eis-me aqui, estou pronta, se você estiver. Então a vontade e eu demos os braços e fomos para o nosso momento de oração. E imediatamente todas as emoções começaram a puxar do outro lado e a protestar. Então, você vê que ela faz aí um confrontamento com ela mesma. Ela pergunta para a vontade dela, tá disposto? Tá disposta? É falar com você mesmo, é se confrontar, é buscar dentro de você essa força, né? Automaticamente o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. E aí ela entra com outro tema, graça maravilhosa, prática constante, algumas estratégias criativas, né? Aí vem com um devocional aqui rápido, que é um devocional criativo, um ato estável, um pouco de conversa, ela vai desenvolver alguns temas. E aí começa depois, capítulo de número 8, entra nas lições de Lázaro. Irmãos e irmãs, esse livro é maravilhoso. Se você puder, leia-o, estude-o, medite nele. Ele tem os textos bíblicos também, para você poder depois olhar. É claro que é tudo baseado em Mateus capítulo de número 10, né, onde traz pra gente a importância, né, de escolher Lucas 10, de escolher a boa parte, né? Lucas 10 vai
trazer para você todo o compêndio do que Joana vai trazer no livro aqui, né? Do cerne do livro. O cerne do livro é isso, né? É a gente entender que mesmo nesse corre-corre do dia a dia, nós podemos, vou falar, e precisamos ter aí intimidade com Deus e procurar nele o nosso refúgio, tá bom? Quero ser cheia? Quer estar molhada, encharcada do Espírito Santo? Quer estar encharcado da presença de Deus? Busque ao Senhor na oração e na leitura bíblica. Faça a sua parte. Pergunte para a sua vontade. E aí, vontade? Tá afim de ir ali comigo e manter 1 hora de oração? Confronte você mesmo. Não fique dando desculpas a você. Ai, foi muito corrido. Ai, não consigo. Ai, não corre. Ai, meu dia é tão cheio. Não fica assim. Dê um jeito e busque a Deus. Tire os bambolês de lado. Faça como Maria e deite nos pés do Senhor. Busque dele, que emana dele poder para sua vida. Amém? Fique com Deus. Até a próxima.